Estamos em carro quebrado para fazer a missão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Povo de Deus unido para fazer missão. Amém? Louvado seja Deus. Dá um alô lá para ir fechando o vidro lá. Fechando o vidro aí, irmão. Dá um alô aí, irmãzinha. Missão em carro quebrado 2024. Louvado seja Deus. Meu Aleluia. filho. E aí? Vai. Bom. Ô, Glória. Tá dizendo? Bom. Vai, irmão. Já vamos lá. Esse eu ia a chave do colégio atrás.